E agora no Tudo a Ver, um bate-papo muito proveitoso. Eu tenho certeza que você vai curtir, porque a gente vai dar muita instrução aqui. Vanessa é mãe atípica, é um prazer em recebê-la, Vanessa. Prazer é meu. E principalmente por estar disposta a dividir com a gente o seu dia a dia. E também a Raquel, que é neuropsicóloga e psicóloga infantil, que vai aqui debulhar com a gente, passar também informações muito importantes. Deixa eu começar por você, viu? Porque eu acho que não deve ser fácil você ser uma mãe atípica, né? E aí com os afazeres do dia a dia, e você também é esposa, e cuida da casa, e você não tem só o Joaquim, né, que é atípico, e tem o autismo nível 2, não é isso? Como é que você faz para driblar, né, as dificuldades diárias? A gente vai... tem um vídeo muito engraçado na internet, né? Que a gente fala assim, a gente faz o que a gente pode, a gente entrega o que a gente pode entregar. A gente faz o possível para proporcionar o melhor para os filhos, né? Para a família, de forma geral. Você se cobra muito? Quando se trata de filhos, principalmente, a gente entendo. se cobra muito. Eu costumo dizer, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então a gente está sempre achando que a gente poderia ter feito melhor, poderia ter feito mais. Não tem muito para onde fugir. Te entendo. Raquel, você é psicóloga infantil, mas também pode falar um pouquinho sobre essa autocobrança. A gente, eu acho que tem que ter um limite para se cobrar tanto, né? Sim, né? A gente sabe que tudo isso, né? A gente vem junto com, né, o diagnóstico, a questão da culpa, a questão do medo, a questão da incerteza quanto ao futuro, né? Então a gente quer a todo momento ali dar o melhor, sendo que nem sempre a gente consegue dar o melhor, né? Então, e nem por isso vamos ser mães ruins, mães, né, que deixa a desejar, que deixa faltar algo para o filho. Então, assim, a gente, né, faz o que dá e tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente isso. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o Joaquim? Sim. Gente, que coisa mais linda esse garoto. Vontade de apertar ele de tão fofo que ele é. Ele é lindo, inteligente. Quando que você começou a entender alguns sinais, a enxergar alguns sinais do autismo? Na fase de 8 meses, mais ou menos, que a criança já começa a fazer imitação, me incomodava o fato dele não imitar. Dele não aprender aquelas coisinhas que a gente ensina para criança, como dar tchau, soltar beijo. E aquilo martelava na minha cabeça que tinha algo ali. Mas as pessoas invalidavam muito essa percepção minha, porque ele até então vinha atingindo os marcos, né, de desenvolvimento. Então eu fui retraindo um pouco essa percepção e fui esperando um pouco mais. E só mesmo quando houve o atraso na fala, a regressão, é que a gente pôde buscar ajuda e começar a olhar para trás. Eu costumo dizer que o diagnóstico de Joaquim foi do ponto da primeira consulta para trás, que a gente começou olhando e buscando sinais que ele já apresentava e que até então a gente não percebia ou não sabia que eram sinais de autismo. E aí foi difícil, assim, quando vocês conseguiram fechar o diagnóstico? Como é que foi essa questão da aceitação, que muitos pais não recebem essa notícia, não querem receber e saem dos consultórios, não, meu filho não possui aspecto autista, meu filho não tem TDAH. Antes mesmo do laudo, a gente já tinha se convencido que ele era autista, quando a gente começou a buscar os conhecimentos, buscar vídeos da internet de profissionais, sinais de autismo, livros, a gente já tinha entendido que realmente ele era autista. E assim, a maioria dos pais realmente vivenciam um luto, né? O que a gente chama do luto do filho ideal, como A perda do filho exatamente, ideal, né? É a expectativa que todas as mães criam, né? Independente de serem típicos ou atípicos, toda mãe cria uma expectativa para o filho. Ah, eu gostaria que fosse médico, eu gostaria que fosse bailarina. Então, as representações subjetivas. Exatamente. E aí, quando você entende, pega um diagnóstico como esse, você tem uma quebra dessa expectativa. Primeiro dia que a gente recebeu o laudo, a gente sentiu, pensou como ia ser, mas depois a gente seguiu em frente, que é normal, buscando, né? Buscando mesmo o que precisava. Falando dele, olha ele aí. E aí, Joaquim, tá aproveitando. Achou a libélula? Você estava procurando? Achou? Ó, se você encontrar, pega, traz uma pra titia. Agora, Raquel, é importante a gente falar essa questão também da aceitação. Você está acostumada a receber os pais com as crianças no seu consultório. É um processo difícil, né? É um processo difícil e muitas vezes a gente tem que trabalhar muito bem esses pais, né? Até mesmo junto com as crianças, porque muitas vezes esses pais, eles necessitam muito desse acompanhamento, até psicológico mesmo, até porque a gente que atende criança, né? Nós profissionais que atendemos criança, a gente, querendo ou não, os pais, né, de quebra são acompanhados também. Então, assim, é importante também eles terem um acompanhamento,
né, além da criança, que é super importante, como ela falou aí sobre a questão do diagnóstico, porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Eles precisam de acompanhamento para poder saber lidar com tudo que vai vir pela frente, né? Um futuro incerto, porque tudo isso, como eu falei no início, vem através de medo, de incerteza, né? De frustração. E querendo ou não, qualquer filho, né? Seja atípico ou típico, ele muda a rotina de um casal. Por exemplo, um dos pais ou os dois trabalham, então a rotina também acaba mudando também, porque quando é uma criança, até uma criança típica também, você tem que dar aquela atenção e tudo. E quando ela é atípica, ela precisa mais de um cuidado maior, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa ir para terapia, ela precisa ir para o médico, né, fazer acompanhamento. E aí entra muito o papel da família, né, estando com a base sólida, forte. A rede de apoio, né? A rede de apoio, para poder fazer com que a família passe por esse processo em frente, né, essa luta diária. Você tem o seu marido, vocês, né, são unidos. Você há pouco tempo descobriu também um outro diagnóstico da sua filha, Alice, né? Sim, quando a gente começou, a gente entrou nesse universo do autismo, né? E a gente foi descobrindo muitas coisas, muitos outros transtornos, neurodivergências e tudo mais. E a gente começou a olhar mais para nossa filha mais velha e perceber alguns sinais que ela apresentava. E aí a gente buscou uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação de neuropediatra, e ela foi diagnosticada no ano passado com TDAH e transtorno do processamento sensorial. Quais são as suas maiores dificuldades, assim, aquelas que você enfrenta diariamente como mãe atípica, que te param às vezes? Capacitismo, que é o preconceito, né, com as pessoas com deficiência. Esse é algo que a gente, por mais que a gente já esteja calejado, sempre é um baque quando acontece, né? Além dessas situações corriqueiras da sociedade, ainda tem toda a luta que a gente enfrenta, né, para garantir os direitos básicos deles, que é com relação ao plano de saúde ou o SUS. Isso é uma briga constante, né? Constante, desde o diagnóstico dele. Acho que não teve um ano que a gente ficasse tranquilo. Sempre está acontecendo alguma coisa que a gente tem que recorrer à justiça ou que a gente tem que ir até o local brigar, tentar garantir os direitos. São direitos básicos, direito à saúde, direito à educação, que para todas as outras famílias é tão mais fácil, que é só você ir à escola e escolher qual escola você quer matricular. Acabou. Pra gente é muito mais difícil. Você chega, quando você fala do laudo, não tem vaga. Tem um vídeo que você fez com o Joaquim que eu achei lindo e triste ao mesmo tempo, né? Pela negativa do plano de saúde. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. O quê? A terapia sumiu. Você tá chorando por quê? A terapia foi embora. É, meu filho? Mamãe, eu vou encontrar eles. Foi o quê? Eu tô chorando, quero na terapia. Você tá se sentindo como? Triste. Vem cá, olha aqui, olha pra cá. Papai e a mamãe estão resolvendo, tá bom? E ele falando que ele tá triste, né? Sim. Recentemente, os planos de saúde, de forma geral, estão fazendo um cancelamento em massa. As terapias para autismo foram regulamentadas por lei e por portaria da ANS, então eles são obrigados a fornecer. Então, a partir do momento que eles não conseguiram mais negar, eles começaram a criar subterfúgios para cancelar os planos dessas crianças. Raquel, quais são os primeiros sinais, né, que as crianças dão, a partir de qual idade que a mãe ela precisa estar atenta e falar assim, vou levar a um profissional? Então, né, é um atraso no desenvolvimento, né, com relação à linguagem, né, às vezes é uma fala muito tardia, que muitas vezes, como ela falou, né, chega até nos consultórios médicos, nos pediatras, e os pediatras falam, não tem nada disso não, ele tá na idade, ele ainda vai falar, né, então assim, espera um pouquinho, né, então, não espera um pouquinho. Né? Se tem atraso, é importante Tem a frase averiguar. Clássica, cada criança tem seu tempo. Isso, exatamente. Então, embaixo dessa frase ficam tantas crianças sem diagnóstico, porque ficam esperando o tempo. Exatamente. Às vezes chega a 5 anos sem falar. Aí é o diagnóstico tardio, né? E aí, podendo ter um prognóstico bom, acaba não tendo justamente por isso, né? É importante, quando há algum atraso, independente, né, do que for, é importante buscar uma ajuda profissional, né, uma opinião,
Olha, é um bate-papo assim longo, muito interessante. A gente teria tantas outras coisas para falar, mas fica o convite para uma próxima, Sim. para vocês voltarem para a gente falar sobre esse assunto. Eu queria que você desse um recado para as mães atípicas. O que você falaria para elas que estão nos assistindo nesse momento? Não desista. Eu acho que essa é um mantra que a gente carrega todos os dias, né? Não desistir. A gente precisa todos os dias buscar força, todos os dias a gente precisa lutar, mas eu tenho certeza que futuramente a gente vai alcançar as glórias, né, dessa luta, que através dos nossos filhos e do desenvolvimento deles. Raquel, sua mensagem. Exatamente isso, né? A gente, enquanto mãe, enquanto pai, a gente tem sempre que fazer o melhor pelos filhos, né? Saber que a rede de apoio é fundamental e não desistir. É isso, recados passados com sucesso. Muito obrigada, Raquel, pela sua participação. Obrigada a você. Pelos seus esclarecimentos. E Vanessa, você maravilhosa, dividindo a sua vida, né, como mãe e aí atípica, falando do seu filho Joaquim, da sua filha Alice. Eu tenho certeza que você aqueceu os corações de muitas mães que estão nos acompanhando. Obrigada e saúde para vocês. Obrigada pelo convite. De nada, voltem sempre.